Olá, meus queridos, eu sou o pastor Júnior do Ministério EMPS e mais uma vez estamos online para que todos estejam conectados com Deus. E hoje vamos falar das bem-aventuranças, que significa felizes são esses. E vamos orar para iniciar? Curva a cabeça, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, entramos em sua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha nos convencer da sua verdade, porque só você tem as palavras de vida eterna. Nos ensine mais essa ministração. Venha com mudanças na nossa mente, no nosso coração, mudanças verdadeiras. Em nome de Jesus, amém e amém. E vamos começar a nossa ministração com Mateus 5. Abre aí, se você tem a Bíblia, se você tem o smartphone, abre comigo aí. Mateus 5, 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los. E eu faço uma pergunta para vocês: qual a diferença entre multidão e discípulos? Qual a expectativa que a multidão chega ao encontrar Jesus? A expectativa que a multidão chega quando encontra Jesus é: o que você pode fazer por mim? O que você pode fazer a respeito dos meus problemas? O que você pode fazer a respeito do meu casamento? O que você pode fazer a respeito dos meus filhos? O que você pode fazer a respeito da minha área financeira? O que você pode fazer a respeito dos meus vícios? O que você pode fazer a respeito da minha depressão? O que você pode fazer a respeito da minha ansiedade? O que você pode fazer? É essa a expectativa que a multidão chega para falar com Jesus, que se achega com Jesus. E saindo da multidão, vai saindo os discípulos. E qual a expectativa que os discípulos chegam a Jesus? O discípulo, ele não chega com essa pergunta: o que você pode fazer por mim? Ele muda: o que você pode fazer por mim? Não, é: o que eu faço para ser igual a você? O discípulo não está ali para sugar, para usufruir do dom do mestre. Ele está ali para ser igual ao seu mestre. O discípulo não está ali só para ser curado. Ele está ali para aprender com Jesus a ser usado para curar as pessoas. Ele não está ali só para ser liberto. Ele está ali para quê? Para aprender a libertar outras pessoas. Essas são as pessoas que saíram da multidão, que entenderam quem são os discípulos, os filhos de Deus. E continuando a leitura aqui, versículo 3: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E o que seria esse pobre em espírito? Pobre em espírito não é igual no mundo assim: imagina alguém falar assim: que cara pobre, olha como ele é feliz, quem dera eu ser tão pobre assim para ser tão feliz. Não é isso. É ser pobre em espírito, significa encontrar uma coisa que o que você tinha antes não faz mais sentido. Como Paulo diz em Filipenses 3,7: o que para mim era lucro, agora considero como perda. Isso é ser pobre em espírito. Tudo que você sabia não faz mais diferença. Ter dinheiro, ter casa, carro, isso não significa mais nada. Isso é ser pobre em espírito. E eu não estou falando isso para você se tornar essas coisas que eu estou falando. Porque quem faz você se tornar alguma coisa, quem fala para você se tornar alguma coisa é Satanás. Porque lembra lá em Gênesis 3 que Satanás fala para Eva: come dessa fruta aqui, come da fruta do bem e do mal, para você se tornar como Deus. Eles já eram como Deus, eles foram enganados. E nós não podemos ser enganados se alguém ouça: você vai se tornar filho de Deus. Não, Jesus nos deu o direito de ser filho de Deus. Então, ele está falando para as pessoas que aceitaram ser filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são pobres em espírito. Encontraram Jesus e só olham para Ele, nada mais faz sentido.
Versículo 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como assim os que choram? Os que choram são felizes? Quando os nossos olhos abrem, quando nós encontramos Jesus e os nossos olhos abrem, nós começamos a ver como o mundo está, como as pessoas estão destruídas, como as pessoas precisam daquilo que nós encontramos, e aí nós choramos para trazer aquelas pessoas para Jesus. Isso é ser pobre em espírito e chorar por eles. E qual a recompensa? Pois serão consolados. O que Jesus falou que ia mandar quando foi embora? Ele ia mandar o Consolador. E vocês vão receber o quê? O Consolador. Então, os que choram nunca estarão sozinhos. Os filhos de Deus nunca estão sozinhos, porque o Espírito Santo sempre está conosco. 5. Bem-aventurados os humildes ou mansos, pois eles receberão a terra por herança. No mundo, como funciona? Os mansos são os bobos, mas no reino de Deus, os mansos vão herdar a terra por herança. No mundo, quem é mais valente recebe as coisas por herança, mas no reino de Deus, os mansos recebem. Eles preferem perder do que ganhar. Isso é ser manso, isso é ser filho de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não, o que significa isso? Ter fome e sede de justiça. Você não querer levar vantagem em cima dos outros, em nada, ensinando uma conta que você, deixa atrasado aí que você não tem problema. Não, olha lá, sede e fome de justiça. Você é justo em todas as coisas. E o que receberão? Pois serão satisfeitos. Quando você tem sede e fome de justiça, a sua justiça vai ser satisfeita. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E o que é ser misericordioso? É ter misericórdia das pessoas, ter piedade, não querer vingança em cima das pessoas. É você ser o quê? O que Jesus falou quando estava na cruz? Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. É isso que temos que fazer. Não importa o quão as pessoas são injustas conosco, mas nós temos que ter misericórdia delas. E quando nós temos misericórdia, o que ganhamos? Mais uma chance de Deus, misericórdia. Então quando você dá mais uma chance para uma pessoa, Deus te dá mais uma chance. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os filhos de Deus têm que ter o quê? Ser puro de coração. O que é puro de coração? Não você só não falar o palavrão, é você nem pensar o palavrão, é você não olhar para a mulher, mas nem cobiçar a mulher no seu coração. Isso é ser puro. Você não querer nada de ninguém, não invejar, isso é ser puro de coração. E você vai o quê? Ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E isso aqui eu lembro bastante do meu irmão, o pastor Felipe, porque aonde ele chega, a paz. E um dia eu vou chegar lá para ser igual a ele, porque ele é meu mestre. Olha lá, bem-aventurados os pacificadores. O que é pacificadores? Quando a pessoa chega, você sabe que ele é filho de Deus, porque quando ele chega, a paz chega, ele não tem mais discórdia, porque ele consegue resolver qualquer problema. Isso é filho de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, bem-aventurados quem? Serão vocês por minha causa, quando as pessoas te insultam, quando você quer fazer o bem e as pessoas não querem receber o bem, levantam todo tipo de calúnia contra vocês, mesmo vocês fazendo o bem, você indo, pregando, ensinando e as pessoas levantam calúnia contra vocês. É para a gente o quê? Nos alegrar quando acontece isso, não ficar triste. Nós temos que nos alegrar quando a pessoa resiste. Nós temos que nos alegrar, porque você está fazendo o que é certo.
pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Aqui Jesus está falando de dois tipos de sal. Então, tem dois tipos de pessoas: os religiosos e os filhos de Deus, e os discípulos. Os religiosos são aqueles que você precisa fazer alguma coisa muito difícil, aí você se torna. Os discípulos, os filhos de Deus, te ensinam a ser filhos de Deus. Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Os filhos de Deus não se escondem, porque ele tem a luz dentro dele. O Espírito Santo está ao lado dele. Quando há oportunidade, ele abre a boca e começa a pregar. Ele começa a ajudar as pessoas. Esse é o Filho de Deus. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Nossa luz tem que brilhar diante dos homens desse jeito, porque nós somos filhos de Deus. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os filhos de Deus não querem a glória para si, porque a glória é de Deus Pai, a glória do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Vocês entenderam quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. E a partir de hoje, vocês vão entender, eu vou entender quem eu sou, e vou começar a praticar as boas obras. Vou ser pobre em espírito, vou ser misericordioso, vou chorar, vou me compadecer pelas pessoas, vou ter sede de justiça. A partir de hoje, você vai ser assim, em nome de Jesus. Vamos orar para terminar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, todos nós entendemos o que temos que ser e quem somos, Senhor, em Ti. Porque quando estamos em Ti, nós conseguimos ser o que você quer que sejamos. Nós, contigo ao nosso lado, vamos longe no Seu reino. Nós entendemos que a Sua comida é fazer a vontade daquele que Te enviou. E você nos enviou a fazer a boa obra. E a partir de hoje, nós entendemos quem somos. Nós somos filhos de Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que está nos assistindo, se inscreva em nosso canal e acione o sininho para você ficar informado de tudo o que acontece no Ministério IEMPS. Não se esqueça, o Ministério IEMPS ama cada um de vocês. Deus abençoe e tchau, tchau.